Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos se liga no nosso conteúdo, vem consumir os nossos conteúdos jurídicos. Olha pessoal, são mais de 11 áreas do direito que a gente atende com os nossos quadros especiais, as nossas consultorias, respondendo as dúvidas aí de você. E claro que a partir de agora já está feito o convite, vai interagindo, vai mandando a sua questão para a edição de hoje. Mais uma edição especial. Edição de retrospectiva 2023 e perspectiva 2024, várias áreas do direito que a gente atende, vão passando aqui, vão interagindo com vocês aí para saber como é que foi o ano que passou, fazer uma visão desse ano que já estamos. Enfim, hoje vai ter muito bate-papo aqui em 3 áreas especialíssimas do direito e também contando com a opinião de uma das entidades que é nossa parceira. Como eu estava dizendo, a interação é pelo nosso WhatsApp, que está na tela, e também pelo nosso perfil nas redes sociais, é o @programa Boca no Trombone. Você vem com a gente no YouTube, no Instagram e no Facebook. Deixa eu apresentar as convidadas, quem está com a gente, a nossa convidada, advogada da área tributária. Sim, ela assina o Minuto Tributário, doutora Luciana Pereira da Costa. Muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Paulo Solano, muito bom dia a minha colega Juliana Rosa, que me acompanha hoje no programa, e a nossa audiência maravilhosa. Coisa boa, coisa boa. As meninas estão com a gente hoje, sim, doutora Juliana Rosa, ela que é a nossa consultora, especialista na área do direito de família, está à frente aqui do Casos de Família. Doutora Juliana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano, bom dia, colega Luciana, e bom dia, telespectadores. Alegria. E também vai nos acompanhar na edição de hoje, né, mandando material aqui para nós, é o doutor Matheus Marques, da área do direito criminal, ele que é nosso consultor com o quadro Criminal em Foco. Certo? Vamos lá? Vamos começar aqui no Minuto Tributário. Eu brinco com a doutora Luciana, não tem nada de minuto, né? Tem que falar bastante, né? E a primeira pauta de hoje é a restituição do voto de qualidade no CARF. Foi pauta, a senhora comentou aqui no ano passado, doutora. Sim, verdade. E é uma pauta muito importante e é interessante como às vezes a gente termina não dando importância para questões assim e elas fazem muita diferença depois na questão da segurança jurídica do nosso país, né? O que acontece? O CARF é onde são julgados os recursos fiscais administrativos. Então, impostos federais administrativamente se resolvem no CARF. O que é o voto de qualidade? É o voto de Minerva. Quando há empate entre alguma decisão que vá entre fisco e contribuinte, o voto do presidente é o voto que vai decidir. Se no CARF a vitória for do contribuinte, aí termina ali. A Fazenda não pode ir para o judiciário. Se a vitória é do fisco, aí pode levar a questão para o judiciário. Então, temos aí o primeiro ponto. Quando a vitória vai pender para o lado do fisco, vai aumentar o contencioso do nosso país, contencioso tributário. Sabemos que isso impacta, inclusive, na imagem para investimentos. Temos uma outra situação aí jurídica também. O CTN é lei complementar, ele prevê que, em caso de dúvida, a decisão deve sempre pender para o contribuinte. Só que isso está sendo ignorado. A lei anterior, em 2020, vinha dando, e era de acordo com o CTN, o voto a favor do contribuinte. Essa legislação que veio, ela termina sendo uma lei ordinária contra a lei complementar e pendendo as decisões para o voto do fisco. A gente já tem aqui, só neste ano, que eu tinha o último dado, era 12 bilhões de arrecadação a favor do fisco através dessas decisões de voto de qualidade. Puxa vida, puxa vida. Importante notícia essa do ano passado, de 2023, então. Bom, a gente disse e vai estar com a gente o doutor Matheus Marques, ele que assina o Criminal em Foco e vai estar abordando sobre vários temas que foram pauta no ano passado. Muito bom dia, doutor Matheus, bem-vindo. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos telespectadores. Então, um fato também que repercutiu muito durante o ano de 2023 e acabou tendo um julgamento bastante tumultuado e principalmente de uma grande repercussão, né, no meio jurídico foi aquele que aconteceu no mês de outubro e que a terceira sessão do Supremo Tribunal Federal decidiu que a Guarda Municipal não possui as funções ostensivas típicas da Polícia Militar
e nem as investigativas próprias da Polícia Civil, apesar de integrar um sistema de segurança pública, né? O Supremo Tribunal Federal, ao decidir isso na ação direta 995, entendeu que, num caso concreto, né, entendeu pela absolvição de um acusado de tráfico de drogas, porque as provas que foram utilizadas naquele processo foram obtidas por guardas municipais em revista pessoal, sem que houvesse indícios prévios para justificar a diligência, nem qualquer relação com as atribuições da corporação. Então entendeu, né, o Supremo Tribunal Federal, que a Guarda Municipal, apesar de fazer parte de todo o sistema de segurança pública, não faz parte de um procedimento deles que é investigar e muito menos colher, obter provas capazes de serem utilizadas, né, dentro de processos criminais. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, mais temas aí do direito criminal. Quero falar agora com a doutora Juliana Rosa, ela que é nossa advogada da área do direito familiar. Doutora, uma decisão do ano passado, que a senhora listou aqui dentre os temas, é que o STF começa a julgar se casamento após 70 anos tem separação obrigatória de bens. Conte pra gente qual é a circunstância, qual é a temática aqui nessa decisão. Claro, doutor Solano. O que acontece? Um juiz de São Paulo, ao julgar uma ação, ele julgou que o casamento de um maior de 70 anos já falecido, ele poderia sim ser considerado no âmbito do regime parcial de bens. Na verdade, não foi um casamento, foi uma união estável reconhecida depois da morte desse senhor, por entender que uma pessoa maior de 70 anos é civilmente capaz para decidir sobre os seus bens. Então, isso entra em conflito, o Código Civil entra em conflito com a Constituição Federal, porque existe um artigo no Código Civil que proíbe pessoas maiores de 70 anos de casarem por outro regime de bens que não seja o do obrigatório de bens. O juiz em questão que julgou essa demanda, ele analisou pela perspectiva de que obrigar uma pessoa maior de 70 anos a casar pelo regime da separação obrigatória de bens fere o princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Muito bom, bela decisão aí. E vamos ter outras aqui na área do direito familiar que a doutora Juliana separou para a gente. Como eu disse, vai estar com a gente o Sindipetro RS nessa edição e agora eles estão chegando para falar da retrospectiva 2023 para os petroleiros e para as petroleiras. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. O ano de 2023, o ano passado, ele já se iniciou com uma grande responsabilidade para todos os petroleiros e petroleiras, contribuir para a reconstrução do país e também resgatar a Petrobras. Nos anos anteriores, a gente presenciou uma destruição de tudo aquilo que a Petrobras construiu ao longo de sua história. Então, foram tentativas de privatizar essa que é uma das maiores petroleiras do mundo. E a destruição ela só não foi maior por causa da luta e resistência de todos os petroleiros e petroleiras. O ano que se passou, o Sindipetro RS, ele atuou em 3 frentes principalmente: na defesa da democracia, na defesa dos trabalhadores e pela soberania nacional. A nossa luta, ela foi desde o portão da empresa até os gabinetes dos parlamentares, passando pelas salas dos ministérios. A gente atuou na defesa da soberania nacional quando a gente lutou contra a privatização da Petrobras e pela suspensão e reversão dos processos de privatização que ainda estavam em curso. A gente lutou em prol dos trabalhadores e trabalhadoras quando estivemos participando das discussões do novo Estatuto do Trabalho e também na defesa de condições mínimas para os trabalhadores abrangidos pelos contratos de terceirização da Petrobras. A gente atuou também contra a violência no ambiente de trabalho, principalmente a violência contra as mulheres, exigindo das empresas medidas efetivas para acabar com a violência e o assédio dentro do ambiente de trabalho. A nossa luta
em 2023, ela foi em defesa dos trabalhadores, pela saúde e segurança dos trabalhadores, por direitos e também por uma Petrobras que volte a exercer a sua função social, voltar a ser indutora do desenvolvimento e do crescimento do país, gerando emprego e renda para todos os brasileiros. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eles retornam para dar a visão 2024 do sindicato aqui no Boca no Trombone. Bom, mais temas aqui, agora da área do direito tributário, com a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora, quebra da coisa julgada permitida pelo STF. Olha, também foi tema, foi pauta que a senhora conversou bastante aqui no ano passado. Verdade. E realmente aconteceu o que mais temíamos, né, no fim das contas. O que é a quebra da coisa julgada? Se tu teve uma decisão transitada em julgado e essa decisão te garantia o direito de não pagar determinado tributo, e tu passou a não pagar aquele tributo, amparado por ela, lá na frente veio uma mudança de entendimento no STF sobre aquela mesma matéria. A partir dessa mudança de entendimento, tu vai ter que tributar e vai ser devido, então, esse tributo. Qual era a discussão que se estendeu durante o ano de 2023 e que em novembro terminou sendo julgada e, infelizmente, negativa, de uma forma muito negativa? A modulação dos efeitos. O que é? Bom, ok. Temos, então, a questão da concorrência, a formação de preço. O meu concorrente tem uma decisão que ampara, eu não tenho acesso a essa decisão, eu não tenho condições de chegar naquele preço. Entendemos isso. Sim. Mas agora, o que eles julgaram no final do ano, em novembro? Que não há modulação de efeitos. Então, aquele período todo, né, tem ali a decisão da CSL, ali em 2007 mudou o entendimento, empresas que estavam amparadas por um trânsito em julgado para não pagar, vão ter que agora recolher. A gente está falando aqui de cifras que chegam na casa dos bilhões, né, e essas empresas aí daqui a pouco, dependendo do porte, não vão ter nem condições de arcar com isso. É uma situação que gera muita insegurança. Muito perigoso mesmo. Doutora Luciana, já daqui a pouco retorna para falar de mais temas do direito tributário. Agora a gente vai conversar novamente com o doutor Matheus Marques. Tem mais decisões, tem mais temas do direito criminal que ele traz para a gente. Um fato que marcou bastante e repercutiu muito durante todo o ano de 2023 no Brasil foi a questão dos atos do dia 8 de janeiro, né, onde determinados grupos de pessoas invadiu o Palácio do Planalto e acabou destruindo e atentando contra todo o patrimônio, né, do nosso governo federal. Esses atos repercutiram das mais variadas formas, e nesse contexto se foi aí oferecida a prisão de mais de 1.000 pessoas, né, processos e demandas judiciais que desencadearam operações policiais a fim de buscar quem eram aqueles filiados a este tipo de operação que estariam envolvidos ou que estariam financiando de uma certa forma toda essa estrutura organizada que foi feito para que aquelas pessoas pudessem estar lá na data do dia 8 de janeiro. Então foi um fato que também repercutiu bastante em termos de processo criminal, ainda está tramitando na seara do STF esses processos e de uma certa forma tende-se aí, com o passar do ano de 2024, que se tenha uma definição em termos de sentença e até de possível fim desses processos, com uma resolução e com o desencadeamento aí de, quem sabe, as melhores soluções jurídicas para aquilo que os julgadores entenderem que está adequado para aqueles fatos, né? Então, sempre lembrando o telespectador que as penas para este tipo de comportamento, para este tipo de processo, variam muito acerca de cada conduta praticada pelas pessoas, para cada um daqueles sujeitos que estavam lá à disposição naquela data e naquele cenário criminoso.
Muito obrigado, doutor. Daqui a pouquinho ainda mais retrospectiva do nosso Criminal em Foco. Agora vou com a doutora Juliana Rosa. Doutora, outra decisão que a senhora listou aqui para a gente foi o tema 1053 do STF, né? O STF julgou a impossibilidade de declarar a separação judicial antes do divórcio. Exatamente, doutor Solano. O que acontece? Antes da emenda constitucional de 2010, as pessoas não poderiam se divorciar sem antes passar por um processo de separação judicial e após 2 anos poderiam então pedir a conversão dessa separação em divórcio. Com a emenda de 2010, que possibilitou o pedido de divórcio direto, o artigo que previa a separação judicial, ele ficou ali valendo, mas ficou a dúvida, será que ainda é possível, caso a pessoa tenha vontade, ela ajuizar primeiro uma ação de separação para depois converter em divórcio? Então o STF julgou que não é mais possível, extinguindo esse instituto então da separação judicial. Certo, obrigado, doutora Juliana. A gente segue com as nossas retrospectivas aqui, você vai curtindo e interagindo para a gente. Agora tem recado, o recado é da WaterSul, com as melhores opções de purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Fica fácil, né? Fica fácil decidir. A opção melhor é aquela que está entre os purificadores e mineralizadores da WaterSul. Vamos para o recado da nossa OAB-RS? Vamos lá, gente. É importante. OAB-RS alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. Seguimos na nossa retrospectiva 2023. Na área do direito tributário, a gente está recebendo a doutora Luciana Pereira da Costa, do nosso quadro Minuto Tributário. Doutora, não podia faltar, né? Reforma tributária. Sim, com certeza, né? Então, temos uma reforma tributária, temos o IVA dual. Temos, então, um imposto que... O lado positivo é que ele deixa mais claro o quanto a gente paga em tributos, porque ele vem destacado, né? Temos agora o desafio de saber como é que isso vai ser regulamentado, mas, enfim. IVA dual está aí, CBS que substitui PIS/COFINS, IBS substitui o ICMS e o ISS e o imposto seletivo, o famigerado imposto do pecado, né? Que vai incidir sobre produtos e serviços que sejam considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. A alíquota vai ser definida pelo Executivo, né? Estima-se que fique em torno de 27,5%, 27,5% a tributação aí após a reforma, enfim, Sim. Agora a regulamentação disso. Vamos ver como vai ser regulamentada, né? Vamos trazer aqui no Minuto Tributário. Mais temas do direito criminal? Sim, chegando aí o nosso advogado especialista, o doutor Matheus Marques. Um dos casos que mais marcou aqui em 2023, no Rio Grande do Sul, foi o julgamento perante o STJ do processo da Boate Kiss. Lembrando aos nossos telespectadores que o Tribunal de Justiça reconheceu pela nulidade do julgamento,
né? E esse processo subiu ao STJ em razão de um recurso oferecido pelo Ministério Público e, na maioria dos julgadores do STJ, opinaram pelo improvimento desse recurso, o que fez agora com que o processo volte ao primeiro grau e seja designado uma nova data para o júri, que vai acontecer provavelmente aí no mês de fevereiro do ano de 2024. Então é um ano começando com alguns julgamentos bastante importantes naquilo que se refere no âmbito criminal, e espero que esse caso tenha a melhor solução para todos os lados. Obrigado, doutor. Criminal em Foco, sempre atento aí para os temas, as pautas que versaram no ano de 2023. Agora o caso de família, sim, está conosco aqui a doutora Juliana Rosa, especialista no direito familiar. Interessante esse tema que a senhora listou aqui, união poliafetiva e registro poliparental. Decisão inédita em processo aqui no estado, no Rio Grande do Sul, assunto lá de 2023, doutora. Exatamente, doutor Solano. E nós tivemos, na verdade, 2 decisões no Brasil em 2023 relacionadas a uniões poliafetivas, que é como a gente chama, ou multiparentais. Isso porque o juiz aqui de Novo Hamburgo, ele definiu que um trisal, que já existia há mais de 10 anos, então teve a decisão de ter um filho também, pudesse registrar essa união a 3 e, além disso, registrar o filho no nome das 2 mães e do pai. E aí vem a reflexão, porque a lei, embora ela considere que o casamento ele precisa ser entre 2 pessoas, por que não adaptar a realidade, trazendo segurança jurídica para essas pessoas que decidiram viver de uma forma não considerada a convencional, mas trazendo assim uma segurança jurídica e evitando problemas futuros, tendo em vista que essa relação de fato existe e não é porque a lei diz que ela não pode existir, ela existe. Então, é uma decisão que foi bem comentada e nós tivemos uma no Rio Grande do Sul e uma em Minas Gerais. Perfeito, muito bom. Daqui a pouco a gente retorna para falar das perspectivas 2024 nessas áreas. Direito dos tributos, direito familiar e direito criminal, aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OAB-RS alerta: restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral, uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde.
Voltando com o Boca Especial, é a nossa série de retrospectiva 2023 e perspectiva 2024, hoje com o direito tributário, o direito de família e o direito criminal, tudo isso na edição de hoje. Vamos lá com a doutora Luciana Pereira da Costa, do nosso Minuto Tributário. Doutora, perspectiva 2024, déficit fiscal, reforma tributária sobre a renda, a atual é sobre o consumo. Sim, isso mesmo. Então a gente já tem conhecimento que vai ser feito em etapas, né? A expectativa é que este ano comecem as discussões sobre a tributação sobre a renda. E aí também vamos lá ver o que virá. Outra situação que a gente tem aqui, temos a reforma aprovada, mas uma constante no texto da reforma é remetendo à lei complementar, remetendo à lei ordinária, tudo, né, está ali para ser regulamentado. Agora a gente precisa regulamentar a alíquota, o Fundo de Desenvolvimento Regional, o Conselho, como é que vai funcionar. Então tudo isso vai ser, vamos dizer assim, especificado. Sim. Como é que vai ser também a força dos contadores, né? Porque a parte contábil vai entrar com uma força diferenciada a partir de agora. Importante papel, né? Realmente. E agora, com a doutora Juliana Rosa, o que ela espera, doutora Juliana, para o direito de família no ano que já começou? Eu espero, principalmente, que as pessoas comecem a utilizar os institutos jurídicos do direito de família para prevenir as ações, para que cada vez mais a gente consiga ter menos demandas litigiosas na justiça por as pessoas conhecerem os seus direitos, e a gente também tem para esse ano possivelmente a discussão ali da reforma do Código Civil. Muitos temas, né? Muitos temas para a gente tratar aqui no seu Casos de Família. E vamos ver a perspectiva dos petroleiros e das petroleiras? Sim, está chegando aí o Sindipetro RS. Então, doutor Solano, o ano de 2024 vai ser um ano de muita luta para os petroleiros e petroleiras. É luta para reconstruir a Petrobras e também para trazer investimentos aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, a nossa luta vai ser para incluir no planejamento estratégico da Petrobras investimentos para a Refap aqui de Canoas, gerando emprego e renda nessa região. Na região sul do estado, a gente tem a perspectiva de que a refinaria rio-grandense se torne a primeira biorrefinaria do país. E nesse contexto, os petroleiros e petroleiras, eles têm que se inserir cada vez mais no debate da transição energética, para que essa transição energética seja justa e inclusiva para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, o ano de 2024 vai ser um ano de muito trabalho, mas que ele seja um ano excelente para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço a todo o time aí do Sindipetro RS que conosco fez mais um ano de muito trabalho. Bom, quero agradecer a elas. Doutora Luciana Pereira da Costa, muito obrigado e que sigamos aí com muitas edições aqui do nosso Minuto Tributário. Que assim seja, que é sempre uma alegria estar aqui trazendo informação para as pessoas. A gente que agradece. Doutora Juliana, obrigado e o Caso de Família vai estar recheado de atrações durante 2024. Vai sim, com certeza. Agradeço a parceria e vamos com tudo esse ano. Vamos lá, muito bom. Muito obrigado a você que participou, né? Vai interagindo também durante a semana, né? De segunda a sexta-feira a gente conversa lá nas redes sociais e na semana que vem vamos ter direito administrativo, direito da saúde e direito do consumidor na edição especial. Tá certo? Do Boca no Trombone, que volta aqui domingo que vem a partir das 8h30 da manhã. Esperamos vocês. Até lá!